As ferramentas de construção de formas básicas do Illustrator vão muito além do que geralmente o pessoal utiliza. Sim, por exemplo, o pessoal até sabe arredondar os cantos de um quadrado, mas quando a gente pensa em fazer um chanfre um pouquinho diferente, aí já complica. E também tem muita gente que sabe que a estrela pode ter mais pontas, mas quando você precisa dos traçados interiores, fica lá desenhando à toa. E quando a gente fala de ferramentas como a grade polar, muita gente nem sabe que existe. Principalmente que a gente pode transformar ela numa pizza facilmente. Quantas fatias você quer? Se você não me conhece, eu sou o Cris. E nessa aula eu quero falar com vocês sobre construção de formas básicas. De modo avançado. Ah, Cris, mas é básico ou avançado? Básico, mas é avançado. Quando a gente fala de Illustrator, naturalmente a gente está falando de ilustração, ou seja, como desenhar. E se você já trabalha com design, você sabe a importância das formas básicas. E eu nem vou entrar naquele papo de Bauhaus aqui, hein? Não é à toa que o Illustrator traz uma paleta riquíssima para criar formas. Aqui na barra de ferramentas, se eu clicar nesses 3 pontinhos, eu consigo visualizar tudo. E aqui as ferramentas de desenhar. Se a gente visualizar dentro das ferramentas de desenhar, uma boa parte está relacionada a formas básicas. E é exatamente isso que eu vou ver nesse vídeo, uma a uma, com você. As minhas formas estão todas aplicadas aqui. Caso você não tenha todas elas agrupadas, você naturalmente pode vir aqui no ponto. Como as minhas estão agrupadas, não estão aqui, mas eu posso arrastar ela de volta. Ó, o quadrado está fora e se eu quero ela lá, é só clicar e arrastar para centralizar. Então, aqui eu tenho todas as minhas formas. E vamos começar falando da forma mais básica de todas. Ele, o círculo. Se eu escolher aqui a ferramenta elipse com o atalho L, esse atalho é a típica piada de tiozão. L de elipse. Oi, hein? E se eu clicar e arrastar, ele já sai criando. A elipse não tem muitas propriedades, porque ela não tem cantos, não tem pontas, então não tem muita variação. Porém, os atalhos que a gente utiliza nela vai se estender para toda a criação de forma. Então, clicando e arrastando, eu posso utilizar, por exemplo, o Alt para ele criar a partir do centro. E isso vai ser extremamente importante quando eu preciso precisão do ponto de criação. Por exemplo, eu vou utilizar essa guia. Eu quero criar exatamente a partir desse ponto. Então, eu posso clicar ali. Ele não vai criar exatamente o que eu quero. Se eu segurar o Alt, ele vai criar a partir dali. E eu também posso utilizar juntamente com o Alt o Shift. Sim, porque o Shift ele vai manter a proporção, ou seja, o meu círculo vai ser realmente circular e não oval. Se eu misturar os dois, vamos clicar aqui nesse pontinho, ó. O Alt pega pelo centro e o Shift mantém a precisão. Pronto, criei exatamente onde eu queria um círculo perfeito. E vale ressaltar que esses dois recursos vão funcionar praticamente para todas as formas. Naturalmente que as que criam a partir do centro, o Alt não vai funcionar porque ele já cria a partir do centro. E quando a gente cria, é sempre importante a gente visualizar o bound box e as propriedades do objeto. As propriedades eu sempre tenho aqui, ó, dentro de propriedades, elipse, transformar. Mas nessa ocasião vai ser bem mais simples para a gente se a gente abrir aqui a janela transformar. Lá embaixo, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho todas as propriedades. Aqui são propriedades gerais que a gente vê em todos os elementos. Largura e altura estão exatamente idênticos porque o círculo é perfeito. E aqui é na área que a gente está de pixels. X horizontalmente e Y vertical, ou seja, ele visualiza dentro da minha prancheta o espaço dele. Aqui é a angulação, eu não vou visualizar porque ele é circular, então ele não vai rotacionar. E aqui é a inclinação, que daí ele já vai começar a ovalar. Então essas propriedades são comuns a qualquer forma. Mas aqui a gente visualiza que temos as propriedades da elipse, onde tem novamente aqui ó, o mesmo valor de largura e altura, a rotação, que por enquanto ainda não vai fazer muito sentido, e esses carinhas aqui, ó, gráfico de pizza, que eu posso abrir e fechar, que eu também consigo controlar ó, nessa hastezinha, ó, início, fim, repare que já mudaram os valores ali. E claro, é aqui que a gente pode dar um switch entre esses dois, inverter exatamente o valor que a gente está trabalhando. Ó. E é exatamente dessa forma que fica muito fácil de criar ali o Pac-Man. Claro, porque se eu pegar aqui a ferramenta de seleção, segurar o Alt e arrastar, eu duplico. Invertendo aqui, já está a pizza. E agora é só criar o olhinho ali, ó. Aí está. E agora chegou a hora da forma que talvez seja a mais importante de todas. O retângulo. Que eu vou utilizar com esse cara aqui, ó. Ferramenta retângulo, atalho, tecla M. Que eu posso sair clicando, ó. E ele já cria a forma. Lembrando que o Shift mantém a proporção, ou seja, um quadrado perfeito é só segurar o Shift. E o Alt cria a partir daquele ponto. Segurando os dois, ele vai fazer o mesmo efeito do círculo. E se eu quiser puxar ainda um pouquinho para um lado ou para o outro, é só segurar a barra de espaço, ó, que ele move ali o quadrado durante a criação, antes de eu soltar. Soltei e aí está. Um detalhe interessante do quadrado, e na verdade isso vai se estender a todas as formas que tem cantos, são essas esferazinhas aqui, que se eu puxar, ela arredonda os cantos. Mas o que muita gente não sabe é que ela não arredonda somente assim. Isso porque se eu estiver arrastando aqui, apertar a seta para baixo ou para cima, ele vai alternando as formas, então consigo fazer formas mais avançadas. E é claro que isso está tudo muito bem organizado lá dentro das propriedades de retângulo. Aqui ó, no transformar a gente consegue visualizar, tem a rotação, tudo.
Aqui tem os cantos e a gente consegue visualizar tudo bem organizadinho. Uma belezura. Ai, Cris, é bonito mesmo. Podias organizar o teu quarto desse jeito, Ô, né? mãe, eu tô gravando. Eu só quero ajudar. Então repare aqui, ó, que você tem os cantos. Ou seja, nenhum canto precisa ser igual. Eu posso utilizar as formas diferentes. E naturalmente que eu não preciso fazer isso por esta aba aqui. Eu consigo aqui pegando o ponto de referência, ele seleciona só um e alternando aqui pelas setas também. Vai dizer, se gostou, já deixa o like que ajuda o canal, hein? Vamos pra frente. Aqui também temos a ferramenta Polígono. E é a partir daqui que o negócio começa a ficar mais interessante. Sim, se eu clicar e arrastar aqui, ele vai criar um polígono de 6 cantos. Porém, eu posso alterar isso utilizando ali as setas. Sim, seta para cima aumenta os lados, setas para baixo reduz, até chegar no triângulo. Ó. É isso aí. É claro que tudo que a gente viu até agora, inclusive aqui dos cantos, ó, é editável. E com alguma similaridade do polígono, temos ali também a estrela. Você, meu filho. Não, a forma, o desenho de estrela, mãe. Ai, é que você é a estrela da minha vida. A ferramenta estrela cria a partir do centro. Porém, o Shift vai manter ele alinhado. O Ctrl vai mexer nas pontas externas, ou seja, a ponta externa puxa para dentro ou para fora para deixar essa estrela mais pontuda ou menos pontuda. E o Alt, ao invés de centralizar, ele vai manter ali a proporção, ó, todos os cantos iguais. E aqui nessa criação as setas serão mais ou menos parecidas com polígonos, onde a gente vai poder controlar a quantidade de pontas através das setas. Setas para cima, mais pontas, setas para baixo, menos pontas. E aqui tem um segredinho quase que escondido. Se eu reduzir aqui o máximo, segurar o Alt, descer e depois voltar a ampliar, eu consigo ver as linhas ali para fazer, por exemplo, uma estrela de Davi. Deixa eu botar aqui as bordas que a gente visualiza melhor. Desse modo, ele considera a parte interna também da estrela. E mais do que isso, como ele está fazendo pontas separadas, a gente consegue ver todo entrelaçado, se eu segurar o Ctrl eu consigo esticar as pontas externas e vai criar uma forma ainda mais diferenciada. Como por exemplo, deixa eu reduzir aqui, ó. Estamos com 3. Se eu segurar o Ctrl, eu consigo fazer a estrelinha da Mercedes-Benz aqui de forma bem simples. Naturalmente, se eu ampliar, ó, ele vai criando as formas internas também. É uma ferramenta bem interessante. E agora vamos falar de formas mais simples ainda, como linha, curva ou espiral. A ferramenta linha, ela basicamente deixa a gente só criar linhas retas, né? Ela depende aqui do traçado. Eu vou copiar essa do canto para ficar laranja, a gente conseguir visualizar bem, e naturalmente da espessura dele para a gente visualizar. Dentro das opções dele a gente vê que é somente a distância e a rotação, então nesse caso não tem muita coisa o que fazer. Porém, quando a gente fala a ferramenta arco, e sim, essa é uma das ferramentas mais subestimadas aqui dentro do Illustrator, as opções serão bem mais amplas. Então se eu criar o arco, ele cria esse arco basicamente a 45 graus. E é claro que eu vou utilizar a seta ali para configurar o quanto ele é arcado. Então com a seta para cima, ó, eu consigo jogar para um canto, para a seta para baixo eu jogo para o outro. E aqui eu defino o quanto será curvado. Mas se liga que vai muito além, tem bastante coisas escondidas aí. É tipo a sua cama, meu filho. Por quê? Sempre encontro um monte de coisa escondida embaixo dela. Se eu utilizar a tecla F de faca, ó, ele inverte o lado. Se eu utilizar a tecla C, ele fecha o canto. Ó. F eu inverto, C ele fecha. Naturalmente o X ele inverte o canto que está fechando. Ó. Isso não vai acontecer com o F. O F inverte completamente o lado, o X inverte o canto interno. Lógico, se eu não tiver o canto, tanto o X quanto o F vão funcionar da mesma maneira. E tem mais um recurso que funciona em todas as formas, mas aqui com arco fica bem interessante. Que é utilizando a primeira tecla do teclado, esse aspas aqui. Que eu segurando ele e desenhando, ele vai criando diversas formas. Isso mesmo, daí ele cria um efeito assim, ó, que pode ser bem interessante para fazer grama, pinheiro de Natal, guirlanda. E então chegamos no espiral. Que ele faz aqui, ó, essa forma básica. Porém, com o Shift eu consigo manter ele alinhado em graus. Com o Alt ele tenta manter a proporção. E com o Ctrl, ó, ele pega a espessura interna para eu conseguir controlar. Naturalmente, com as setas para cima e para baixo eu consigo, ó, decidir quando ele acaba ou termina. E se eu pegar a seta para a direita, ele zera ali a propriedade que eu preciso do Ctrl novamente. Vou botar aqui uma espessura fininha, fica interessante. Com a ferramenta espiral, o nosso espiral sempre vai ter uma diferença entre os valores em cada espaço vazio, sempre vai reduzindo ele. E agora eu vou para as duas ferramentas que eu considero as mais subestimadas aqui dentro do Illustrator. Mas antes, deixa eu te pedir aí para deixar o like, se inscrever, acionar o sininho, que tudo isso ajuda muito aqui o canal. Se você quiser conhecer o Illustrator de A a Z de forma rápida e didática,
Tem um link pro meu treinamento completo aqui na descrição do vídeo, hein? Agora vamos voltar com o vídeo onde que a gente parou mesmo. As ferramentas que você disse que é subestimada. Boa, mãe. Obrigado. E agora vamos falar daquelas duas ferramentas que são as mais subestimadas, sem sombra de dúvida. Uma delas é a grade retangular, que eu posso estar criando aqui, ó, para criar grades. Naturalmente que o Shift mantém a proporção, o Alt cria a partir do centro, os dois juntos, tudo que a gente viu até agora funcionava. Mas é claro que você também lembra que quando a gente trabalha com os cantos, a gente trabalha com as setas. Aqui a gente tem canto, mas principalmente temos divisões e a gente vai controlar ela a partir das setas. Então, selecionando ali, ó, seta para cima aumenta as divisões horizontais, setas laterais aumenta as divisões verticais, ó. Depois ainda posso segurar o Shift para manter a proporção. Mas calma lá que tem mais. Eu não preciso manter essa grade totalmente proporcional. Eu posso variar ali o espaçamento entre as divisões. Para ficar mais visível, eu vou reduzir aqui, ó. Vou começar utilizando o F, ó, que leva para baixo, ou o V, que leva para cima. Ó. E assim eu consigo ajustar. E tem a opção do X, que leva para a esquerda, e o C, que leva para a direita. Ó. Então eu consigo, dessa forma, decidir exatamente como eu quero essa grade. Essa ferramenta é excelente para a gente criar grids, bandeiras, diversas formas que tem padrões. Assim como a próxima ferramenta que eu vou estar falando. Tem mais ainda? Tem, mãe, tem. E agora a gente vai pegar aqui a ferramenta grade polar. Se eu clicar e arrastar, ela é muito parecida à sua base com o círculo. Ó, o Alt cria a partir do centro, o Shift ó, mantém a proporção, Alt Shift mantém a proporção e cria do centro. O Ctrl nessa parte não vai interferir em nada. Naturalmente as setas vão funcionar igual da grade. Para cima eu aumento as divisões, internas para baixo eu reduzo. E nas laterais eu tenho os cortes ali. Ó. E absolutamente igual à grade retangular, eu posso decidir como estão divididas essas fatias ou essas espessuras. Então com o V e o F eu mudo aqui as espessuras das fatias e com o X e com o V, ó, eu consigo mudar as divisões externas. Vou reduzir ali e aumentar e já tem aqui, ó, uma pizza redondinha. Quantas fatias mesmo vocês pediram? Você pediu pizza hoje, filho? Não, mãe, eu tô mostrando como fazer aqui no computador. Ferramentas de formas básicas vistas e de forma avançada. Se você tem alguma sugestão de pauta pro canal, não esquece de deixar nos comentários. E é claro, eu vou deixar aqui mais sugestões para você continuar o seu estudo. Valeu, chão! Já vai